Chegamos, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Como estão vocês? Vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai, reinando em vida e em perfeita vitória. Uma noite maravilhosa para todos vocês. Uma excelente sexta-feira, final de semana, né? É o famoso sextor. Desde já, abençoados, um final de semana repleto de graça, de paz. Amém? Amanhã tem o nosso bate-papo. Eu espero vocês aqui às 19 horas. Nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá, queridos, vamos meditar um pouquinho neste tema, que na verdade para nós que estamos vivendo, já acompanhando a mensagem graça, para nós não é mais novidade, mas assim, muitas pessoas naturalmente vão entrando aí no canal, né, e de repente pode entrar algum desavisado aí, né? Enfim, uma força de expressão que eu estou usando, mas de repente entra alguém que faz parte de uma denominação religiosa e não entendeu isso ainda, essas questões ainda sobre lei, sobre graça, conceito pactual, e mesmo nós que já estamos em graça, é necessário a gente estar sempre revisando, trazendo um entendimento mais apurado, né? Melhorado nesse sentido, e isso é bom porque dúvidas vão sendo sanadas. Quem recebe? Olha, deixa seu like aí, tá bom? Compartilha. Fiquei sabendo aí que a plataforma aqui do YouTube tá cheia de mimimi. Se não verem like, comentários, etc., eles não estão propagando, eles não estão divulgando. E naturalmente fica limitado, né, a questão assim do alcance, tá bom? Então vamos compartilhando, principalmente deixando o like, não custa nada, tá bom? Quem quiser deixar dislike também deixa, como diz minha filha, né? O like ou dislike. Amém, abençoados? Fico feliz por ver aí vocês aí nos comentários. São pessoas aí que a gente já acompanha, né? Estamos juntos aí. Esse é o tema. Eu estava aqui na cidade, cheguei agora também, mas preparei aqui esse tema para a gente desfrutar um pouco. E o tema é esse aqui: 2 leis, 2 ministros, 2 sacerdócio. É isso aí. Acho que está dando um pouquinho de claridade aí a mais, talvez seja o reflexo aqui do outro aparelho. Vou baixar um pouquinho a claridade aqui do outro, para ver se pronto, para dar uma melhorada. É isso aí, 2 leis, 2 ministros, 2 sacerdócio. Vamos que vamos. Queridos, precisamos continuar batendo nessa tecla em dizer que a lei de Deus, dada por Deus a Moisés, esta lei, ela consistia em 613 ordenanças, porque ali tinha estatutos, juízos, mandamentos para um povo específico. Quando nós falamos do aspecto da lei de Moisés e por que a igreja não está debaixo da lei, muitos irmãos do sistema religioso tradicional, eles levantam logo a bandeira da defesa da lei porque a lei era de Deus. Primeiro ponto, nós não estamos dizendo que a lei não era de Deus. A lei ela só não era eterna. A lei de Deus, que Deus deu a Moisés, ela só não era para todo sempre.
A lei que Deus deu a Moisés, ela foi transitória, desvanecente. Então a lei era de Deus. A questão não é se a lei era de Deus, se não era de Deus. Não, a lei era de Deus. Porque muitas pessoas do sistema dizem assim: tem um povo aí pregando as cartas de Paulo, dizendo que a lei acabou e agora só fala das cartas de Paulo. É porque Paulo, na verdade, ele interpretou a lei. Né? A graça que Deus revelou a Paulo, porque Paulo não tinha capacidade alguma de si mesmo, a graça revelou, sabe, o ofício, né? A graça revelou a importância que a lei teve, né, para aquele povo judeu. Então, a lei era de Deus? Era, mas detalhe, a lei era de Deus, Deus deu a lei a Moisés no monte para aplicar para Israel, a nação de Israel. Não tem nada a ver de brasileiro querer praticar lei, de norte-americano, de asiático. Não, a lei era para um povo específico. A lei de Deus foi para Israel. O problema está, ou é, porque muitas pessoas, quando ouvem da nossa boca, porque isso é bíblico, só que eles não entendem, né? Que a lei não vigora mais, eles recorrem, logo eles vão para apelação. Então eu posso matar, porque a lei dizia para não matar? Então eu posso roubar, porque a lei dizia que não podia roubar? Então eu posso adulterar, se na lei dizia que não podia adulterar? Poder você pode. Você faz o que você quiser. Você é livre. Você vai colher por aquilo que você vai semear dentro dessa natureza, né, terrena. Então você é livre, você não existe uma arma na sua cabeça, não existe uma forca dizendo que você não pode. Você é livre, faça o que você quiser. Agora, seja também responsável pelos seus atos. Porque quando nós dizemos que a lei não vigora mais, não tem nada a ver com não poder matar, não poder roubar, não poder adulterar, porque estava na lei. Porque também existe uma segunda lei. E esta segunda lei, a igreja desconhece. Se conhece, não entende. Aliás, não conhece, né? Porque se conhecesse, entendia. Não entende, não conhece. Desconhece essa segunda lei. O povo de Deus, do sistema religioso tradicional, eles querem viver debaixo do primeiro sacerdócio, porque tem 2 sacerdócios, 2 leis e 2 ministros ou 2 ministrantes. Então eles querem viver debaixo da primeira lei, que não vigora mais. Eles querem viver debaixo do primeiro sacerdócio levítico, que vinha da lei, que também não vigora mais. E eles querem viver debaixo também do primeiro ministrante da lei, que é Moisés, que também não vigora mais. Então, existe 2 leis, 2 ministros e 2 sacerdócios. Então vamos lá. Vamos acompanhar com olhos iluminados pela palavra de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Olha lá. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Vocês que já nos acompanham já conhecem, mas eu peço, por favor, essa mensagem, por certo, está chegando aí a outros lares, né? E outras pessoas estão tendo acesso. Então, você que defende a lei de Moisés, você que diz que a lei não acabou, porque Cristo cumpriu a lei para dar o exemplo para a gente cumprir. Não foi nada disso. Então vamos lá, vamos entender. Malaquias, o livro que vocês do sistema religioso usam para tirar dízimo das pessoas, dizendo que dízimo é dinheiro e é para a igreja. Então vamos lá. Malaquias capítulo 4, versículo 4 diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Malaquias 4:4. Deus disse para o seu povo Israel. Não foi para a igreja do século 21, não foi para os não-judeus,
Deus falou para um povo específico. É por isso que Malaquias 3, 8, 9, 10, que fala acerca do dízimo, ele diz: vocês estão me roubando, vós, toda a nação, no singular e não no plural, porque não eram as nações da terra que estavam roubando a Deus, mas a nação, falando da nação de Israel. E especificamente aos sacerdotes da época que estava roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas. Por isso Deus amaldiçoava aquele povo com maldição: sois amaldiçoados, vós, toda a nação que a mim me roubais. Então, abençoados, observe que a lei, ela foi direcionada de fato para um povo específico. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos e ordenanças. Então, esses estatutos, esses juízos, essas ordenanças, era aquilo que era extraído da própria lei, né? 603 ordenanças. Aí havia diversas ordenanças, né? A lei da mulher do fluxo de sangue, ou melhor dizendo, a lei da mulher que estava naquele período menstrual, a lei do leproso, a lei daquele que roubava, daquele que matava. Quer dizer, tudo tinha um estatuto, um juízo, do sacerdócio, do impuro, enfim. Havia 603 ordenanças que não se aplicam à igreja, que o povo hoje quer usar. Então, algumas instituições religiosas usam ali. Algumas, sabe, ao seu bel prazer. Não, eu guardo o sábado. Não, eu vou fazer isso, aquilo. Não é o dízimo. Não é porque eu não mato. Independente se você está guardando a lei de Deus que não vigora mais ou não está, não é para você matar. Entendeu, pessoal? Você não matar, ou aliás, você matar é um crime. Então, independente se você conhece a lei de Deus ou não é para você matar. Me diga uma coisa aqui. Existem milhões e bilhões de pessoas que não professam a fé ou que não praticam a religião específica. E será que todos eles estão aí matando e só vão deixar de matar depois que aceitarem Jesus e ler na lei de Moisés, não matarás, é isso? E quantas pessoas, crentes religiosas, já leram na lei de Moisés, não matarás, e já mataram? Quantas pessoas no mundo também já ouviram falar de versículos soltos sobre a lei de Deus? Não matarás, não cobiçarás o que é do teu próximo, e estão matando e cobiçando. Aliás, dentro das igrejas evangélicas mesmo, dentro do sistema religioso, de um modo geral, para não falar da igreja evangélica, para não ficar isso... Dentro do sistema religioso de um modo geral, eles estão cobiçando o que é dos outros. Quantos líderes, pastores, padres, anciãos são enganadores, cobiçosos, fazem de tudo para extorquir o povo de Deus? Isso é ganância, isso é cobiça. E aí, eles não conhecem na lei? Não cobiçarás o que é do próximo? Eu fui de instituição religiosa que mandava você passar a mão no carro, colocar a mão sobre uma casa e declarar que aquela casa ia ser sua. Isso é o quê? Não é desejando o que é do outro? Hein? E aí? E eles não conhecem a lei que diz não cobiçarás? Conhece, e aí? Hein, fariseus hipócritas? Raça de víbora. Entendeu, abençoados? Quem está entendendo? Então não é a questão da lei escrita que vai frear, que vai te doutrinar, porque muitas pessoas conhecem e não são doutrinadas, não são freadas, continuam fazendo o que é errado. Então não é uma lei escrita em um papel que vai, de fato, trazer temor, a não ser se o próprio Espírito gera isso em você, na sua consciência. Então hoje nós não vivemos a lei, não, a lei de Moisés não, nós vivemos uma outra lei. E é disso que nós vamos estar discorrendo aqui. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então observe que aqui é a primeira lei, a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. João capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. Viu a primeira lei?
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, quando vocês aí do sistema religioso dizem que tem que praticar a lei, vocês não estão em Cristo, vocês estão em Moisés. Porque Jesus não trouxe a lei. Jesus, ele cumpriu a lei, é diferente. Porque como um judeu, ele veio sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Gálatas 4:4. Então, porque ele era um judeu e ele nasceu sob a lei, ele veio para cumprir a lei. Por isso que ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 17, 18 em diante. Ele disse, eu não vim abirrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Porque ele era um judeu que estava debaixo da lei. Então ele veio cumprir a lei. Mas ele não pregou a lei para as pessoas. Ah, irmão Elcio, mas Jesus também disse, não matarás, não roubarás, não furtarás, citando a lei. Claro que Jesus citava a lei, porque Jesus estava no cumprimento da lei. Exatamente. Então ele usava a lei porque ele estava no cumprimento da lei. Só que ele veio estabelecer uma outra aliança. Ele veio estabelecer uma outra lei que não tem nada a ver com a lei dada por Deus a Moisés. Então, João capítulo 1, versículo 17, diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deixa eu tomar uma água aqui. É tenso. Amém? Então a lei foi dada por Moisés. E essa lei que foi dada a Deus por Moisés para Israel, ela não vigora mais. Jesus cumpriu esta lei. A lei serviu como um contrato, abençoados. A lei foi dada por Deus a Moisés e Jesus foi o cumprimento desta lei. A lei acabou em Cristo. O contrato foi cumprido. Cristo cumpriu a lei. E ao cumprir a lei, ele estabelece uma outra lei no seu sangue. Ou seja, agora o ministro não é mais o primeiro Moisés. O ministro agora é Cristo. O ministro desta nova aliança é Cristo e não mais Moisés. Na primeira lei havia um sacerdote, ou um sacerdócio, né? Um modelo sacerdotal, que era o sacerdócio levítico. E os sumos sacerdotes, naquela lei, ofereciam sacrifício pelo povo a Deus. A minha pergunta é, se você diz que a lei ainda continua, que a lei não acabou, que nós temos que viver a lei, a minha pergunta é, o teu pastor está oferecendo sacrifício a Deus por você? Porque o seu pastor diz que é o sacerdote, diz que é o líder, diz que é o teu guia espiritual. Então, mas ele está oferecendo sacrifício a Deus? Porque os sumos sacerdotes na antiga aliança ofereciam sacrifício a Deus pelo povo de Israel. Mas como a lei não vigora mais, então o ministrante também não exerce mais a sua função, que era Moisés dando as leis. Bem como não está mais em vigor o sacerdócio levítico que apresentava sacrifício de animais a Deus pelo povo judeu. Então, a primeira lei não vigora mais, o primeiro ministrante, que era Moisés, não ministra mais, o primeiro ministro não ministra mais, e o primeiro sacerdócio também não está mais de pé, porque não é mais oferecido sacrifício a Deus pelo povo, porque Jesus Cristo, disse Paulo na carta a Timóteo, primeira carta, no capítulo 1, no versículo 5, que Jesus Cristo, homem, foi o mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus que mediou as alianças, Jesus que ofereceu o perfeito sacrifício. Então, não existe mais sacerdócio sacrificando para Deus pelo seu povo. A primeira lei não vigora mais com as suas exigências. E Moisés não ministra mais, porque o ministério hoje ele é do Espírito, é o próprio Deus que ministra em nós. Vamos continuar no entendimento? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 17. Diz assim, 2 Coríntios 3, 14 ao 17. Olha lá. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até hoje a leitura do Velho Pacto, do Velho Testamento, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu, a lei, é abolido. 15.
Sim, até o dia de hoje, sempre que é lido Moisés, o dia de hoje é o dia que Paulo estava falando, tá? Mas infelizmente até agora, no século XXI, Moisés tem sido lido, pregado, e lamentavelmente as pessoas continuam com véu, sem entendimento. Os olhos estão tapados. É necessário que haja é necessário que seja tirado, né, melhor dizendo, esse véu, que haja olhos iluminados para que essas pessoas venham compreender que viver Moisés é viver com véu. 15. Sim, até hoje, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, o véu está posto sobre os corações dele. Coração aqui está falando da mente, do entendimento. 16, olha o que eu estou lendo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, então o véu é tirado. Queridos, não se assustem não. Vocês que estão entrando pela primeira vez, vocês que nunca ouviram uma mensagem em graça, vocês que nunca tiveram esse entendimento, essa revelação, não me condenem, prestem muita atenção. Nenhum de vocês são convertidos ao Senhor. Você que dá dízimo não é convertido ao Senhor. Você que guarda sábado não é convertido ao Senhor. Você que faz jejum não é convertido ao Senhor. Você que vai buscar poder no monte não é convertido ao Senhor. Você que vai no templo buscar a presença de Deus, dizendo que lá é a casa de Deus, não é convertido ao Senhor. Você que acha que tem que viver a lei de Moisés, praticar os rituais do judaísmo, não é convertido ao Senhor. E não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, o véu é tirado. Só é convertido ao Senhor quando você tira Moisés da mente. Só é convertido ao Senhor quando você tira a lei de Moisés da mente. Enquanto você fica aí se esforçando para praticar a lei, e não me venha para cá com esse negócio, então pode matar, pode roubar, pode se prostituir, pode adulterar, já que não existe lei. Não, eu não estou dizendo que não existe lei. Eu estou dizendo que não existe mais a lei de Moisés. Porque isso que vocês falam, que já que não existe a lei, então pode matar, pode roubar, pode destruir, Cristo, ministro de uma nova aliança, nunca mandou as pessoas fazerem isso. Então nós não temos legalidade nenhuma pelo Evangelho para dizer que já que a lei não existe, era na lei que dizia não matarás, agora eu vou matar porque eu estou na graça. Já que na lei dizia que não era para cobiçar e agora eu não estou na lei, eu estou na graça, então eu vou cobiçar. Não. Porque tanto na lei como na graça, pessoas matam, pessoas roubam e pessoas cobiçam. Então não era a lei e também não é a graça que vai frear. É uma consciência pura diante de Deus mediante o mover do Espírito do Pai. Porque se a lei purificasse as pessoas, Cristo não vinha morrer e derramar seu sangue para salvar um povo que estava condenado pela lei a qual eles não conseguiam cumprir. Então, se no tempo que a lei vigorava, os judeus que receberam a lei não conseguiram viver a lei, quem é você hoje, pastor, para pregar para a igreja, para dizer que você tem que praticar a lei? Claro que vai dizer que é para praticar a lei. Porque na lei tinha sacrifício, só que o sacrifício agora mudou. Na lei pedia pombo, pedia rolinha, pedia cordeiro, pedia bode. Na lei pedia sacrifício de animais, mas o pastor sabidão hoje, ele prega a lei, mas muda o sacrifício. Na lei, hoje pregando a lei na igreja evangélica, no sistema religioso, ele pede casa, pede carro, pede dízimo, pede televisão, pede geladeira, pede conta bancária. Ele pede essas coisas para dizer que está debaixo da lei. Que lei é essa? Eu sei que lei é essa. É a lei do João 10:10, o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. E sabe quem é o ladrão? Não me vem para cá dizer que é diabo, não. É o mercenário, o falso pastor, que está lá no mesmo capítulo de João 10:10. É só continuar lendo os textos. Viu aí? Porque se esses pastores que pregam para as pessoas viverem a lei, já que eles querem que as pessoas vivam a lei, por que não pregam a lei dentro do seu contexto? Vamos supor um exemplo. Eu sou um pastor de uma instituição religiosa. E aí eu vou pregar, olha, a lei de Deus, viu, irmãos? Um exemplo que eu vou dar, tá? Não vão cortar esse vídeo aqui
e dizer que eu estou pregando a lei, não. Um exemplo que eu vou dar. Aí o pastor chega e diz assim, irmãos, nós precisamos cumprir a lei de Deus. Amém, igreja? A igreja, amém, pastor. Amém, pastor Elson. Hã? Aí o irmão Elson, pastor presidente da Convenção Geral na Bahia, ele vai pregar a lei. Irmãos, precisamos guardar a lei de Deus. E na lei de Deus diz, não matarás. Então você que está aqui na minha igreja, você não pode matar, porque se você matar, você vai para o quinto dos infernos. Aí o irmão diz, amém, pastor, eu não posso matar, porque está na lei de Deus e o Senhor está mandando cumprir a lei. Irmão, não cobice o que é dos outros, não está na lei? Então o pastor Elcio tem que pregar, não cobice o que é dos outros. Mas depois vem o mesmo pastor Elcio dizer, irmão, nós vamos conquistar. Irmão, nós vamos avançar. Coloque a mão ali naquele carro, eu vou ungir pela chave. E começa a cobiçar o que é dos outros. E aí? Aí depois, na lei dizia que tinha que levar o dízimo à casa do tesouro. Aí ele dizia, irmão, nós estamos guardando a lei de Deus. Traga o dízimo à casa do tesouro. Sim, e aí o dízimo é o quê, pastor? Então o dízimo tinha que ser igual na lei. Laranja, cebola, repolho, tomate e não dinheiro, irmão. E aí? Tá vendo? Viu aí que é aqui que a gente pega esses mentirosos? Jesus chamou esse povo em Mateus 23 de fariseus hipócritas, que eles colocavam jugo sobre as pessoas e nem com dedos eles moviam. Eles mandavam, mas eles não praticavam. Assim estão os líderes religiosos hoje, mandando as pessoas praticar uma lei que não vigora mais, mas ele quer manter o povo escravo debaixo da lei, porque lei fala de obrigação. Não é isso? Então, se eu digo que a lei não vigora mais, eu já tirei a obrigação das pessoas. E se eu tiro a obrigação das pessoas porque a lei não vigora mais, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, logo as pessoas se tornam livres. Mas foi exatamente isso que Jesus falou. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi isso que Jesus falou? Foi exatamente isso que Jesus falou. Mas os líderes não querem que as pessoas conheçam a verdade. Preferem manter o povo escravo, porque assim eles serão beneficiados. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, o véu é tirado. Olha lá, versículo 17. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pergunta, aonde é que está o Espírito do Senhor? O pastor que prega a lei, ele diz que o Espírito do Senhor está no monte, que o Espírito do Senhor está nele, que ele vai colocar a mão nas pessoas e dar o Espírito do Senhor para as pessoas. Aí ele diz que para as pessoas receberem o Espírito do Senhor, tem que praticar, tem que fazer por onde? Então ele vai passar uma lição. Olha, quem aqui não tem o Espírito do Senhor? Aí o irmãozinho acanhado, coitado, não sabe, né? Eu não tenho, pastor. Olha, quem aqui tem o Espírito do Senhor? Aí o irmão Canela de Fogo grita lá no fundo. Ai, do Covanagasúria! Aí ele diz, aí, irmão, ó, o irmão José lá no fundo, o porteiro, ele tem o Espírito do Senhor. Vem cá, irmão José, fala aqui. Por que é que você tem o Espírito do Senhor? Aí o irmão José vem na frente, dá o testemunho e diz assim, eu tenho o Espírito do Senhor, pastor, igual o Senhor, porque eu sou dizimista fiel. O pastor, amém. Amém. Eu tenho o Espírito do Senhor, pastor, porque eu estou todos os dias de culto aqui. Eu chego mais cedo do que todo mundo. Amém, irmão. Tá vendo por que ele tem o Espírito do Senhor?
Eu tenho o Espírito do Senhor, pastor, porque quando o Senhor colocou a mão na minha cabeça, eu recebi convicção que eu estou debaixo da tua cobertura pastoral. O pastor viu aí, igreja? É por isso que vocês aí, ó, é por isso que vocês que estão... é por isso que vocês aí não têm o Espírito do Senhor, porque vocês não são obedientes aos líderes de vocês. Agora o irmão José tem. Viu? É por isso que eles pregam a lei. Porque se eles pregassem a graça de Cristo, eles iriam pregar e ensinar que todos os filhos de Deus são templos do Espírito. Porque aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Só é de Deus porque tem o Espírito. Então o Espírito do Senhor não habita em um monte, o Espírito do Senhor não habita na vida do pastor e na vida do membro, daquele que está lá congregando, está ausente, não existe. Mas eles não podem falar essas coisas, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então a liberdade da nossa vida, porque o Espírito do Senhor está em nós. Agora, liberdade fala de quê? Liberdade fala de livre-arbítrio. Eu sempre tenho falado que nós temos o livre-arbítrio aqui, ó, na horizontal. No que tange a vertical, salvação eterna, eternidade com o Pai, isso não dependeu de mim, nem dependeu de você, nunca dependeu de obra, sempre dependeu da graça do Pai, sempre dependeu das suas escolhas. Mas onde há o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então eu sou livre. Eu tenho direito de escolha. O Pai, o próprio Deus, nos deu o direito de escolha no que tange a minha vida aqui terrena. Agora, eu com a minha liberdade, não existe uma lei. Não existe mais a lei de Moisés dizendo não matarás. Agora, eu com a minha liberdade, você com a sua liberdade em Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Agora, eu com esta liberdade, eu escolho, eu decido se eu faço bem, se eu faço mal. Eu que vou decidir se eu vou roubar ou se eu não vou roubar. Se eu vou matar ou se eu não vou matar. Viu? Que não precisa ter uma letra dizendo, olha, não matarás, porque isso já está na tua consciência, porque a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida já está em você. Por isso que Paulo disse, tudo é lícito, tudo é livre, tudo é concebível, tudo é consentido, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, tudo é liberado, mas nem todas as coisas edificam. Tudo é lícito, tudo é liberado, mas nem todas as coisas promovem, de fato, uma edificação. Tudo é livre, tudo é lícito, tudo é permissível, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, viu aí? Ou seja, o controle está em você porque o próprio Deus já te encheu de graça para que você venha vencer essas questões. O que é que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana, dentro de uma concepção humana. Antes, com a tentação, o Senhor também dará o escape para que possais suportar. Então, toda tentação que vem sobre as nossas vidas não é de origem espiritual. Ela é dentro de um padrão humano. Que eu tenho a sabedoria, que eu tenho o entendimento para suportar, vencer. Porque o Pai nos fez mais do que vencedores. Amém? Então, eu preciso de uma lei de Moisés, a Torá, o velho pacto, de me instruindo? Não, eu tenho Cristo na minha vida. A lei era antes de Cristo, abençoado. Quem tem Cristo não precisa de lei, precisa de graça. Quem tem Cristo não precisa de mandamento de homem, que era o mandamento de Moisés. Quem tem Cristo precisa da direção do Espírito, só isso.
Olha lá, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Corta para mim. Não corra não. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Agora eu pergunto aos pastores, os líderes religiosos. O sacerdócio mudou ou não mudou? Ele sabe que o sacerdócio mudou. Porque nós não estamos debaixo do sacerdócio levítico. O sacerdócio agora é eterno e é o de Cristo. E Cristo ele veio da tribo de Judá. Então o sacerdócio foi mudado. Primeiro o sacerdócio era da tribo de Levi. O segundo sacerdócio veio da tribo de Judá. Mudou o sacerdócio ou não mudou? Mudou o sacerdócio. Já que mudou o sacerdócio, também mudou a lei. Viu? 2 leis, 2 ministros e 2 sacerdócios. Primeira lei, lei de Moisés. A segunda lei é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. 2 ministros, primeiro ministro, Moisés. Segundo ministro, Jesus, que trouxe graça e verdade. 2 sacerdócios, primeiro sacerdócio levítico. Segundo sacerdócio, Cristo, sob a ordem de Melquisedeque. Então, as pessoas não entendem isso. E aí, eles querem nos acusar e dizer que a gente não guarda a lei de Deus, porque para ele a lei de Deus é a lei que Deus deu a Moisés para Israel. E não é. A lei de Deus que vigora nas nossas vidas é a lei do Espírito de vida em Cristo, porque mudando o sacerdócio fez também uma mudança na lei. Eu estou lendo Hebreus capítulo 7, versículo 12. Vou ler novamente Hebreus 7, 12. Pois mudando o sacerdócio necessariamente se faz também mudança da lei. Então a lei mudou. Hebreus 7, 12. Pois mudando o sacerdócio necessariamente se faz mudança também da lei. A lei mudou porque mudou o sacerdócio. Vou ler mais uma vez para esse povo da religião entender. Pois mudando-se o sacerdócio, e mudou, não é mais o sacerdócio levítico, era o sacerdócio agora de Cristo por meio de Melquisedeque, necessariamente houve uma necessidade de fazer também mudança da lei. Então saiu a lei de Moisés, que Cristo cumpriu na cruz, e foi estabelecida no sangue uma nova lei, uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela se viu como tutor, como cuidador, ou como aio, né, essa palavra do grego lá, que quer dizer um cuidador, como alguém que cuida, que conduz. Olha lá, Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz assim: de modo que a lei, falando da lei de Moisés aqui, de modo que a lei nos tornou nosso aio, nosso condutor, tutor, para nos conduzir até Cristo. A lei só serviu até Cristo, acabou. Depois de Cristo não tem a lei de Moisés, irmão. Para de pregar lei para o povo, para de encher a mente das pessoas de legalismo. Isso é judaísmo. Ah, porque tem que guardar sábado, porque tem que dar o dízimo, porque tem que jejuar, porque tem que buscar Deus no monte, porque isso, porque aquilo. E aí fica usando fragmentos da lei para tentar escravizar o povo. Não matarás, mas na lei de Moisés o povo matava. E aí? Era a lei que impedia o povo de matar? Davi, venha. Davi viveu que pacto? Hein? Davi viveu debaixo da graça ou debaixo da lei? Essa agora é para pegar esses cães gulosos. Por favor, respondam aí. Davi viveu no tempo da lei ou no tempo da graça? No tempo da lei, exatamente. Davi viveu no tempo da lei. Vamos lá. Deus disse que achou em Davi um coração segundo o seu coração. Ou seja, Davi era uma pessoa que agradava a Deus. Mas Davi cumpria a lei? Não, porque para você agradar a Deus, você tem que cumprir a lei à risca. Davi agradava a lei? Na lei dizia, não matarás. Davi fez o quê?
Eu não vou nem dizer que Davi matou os inimigos, porque Davi era um soldado, né? Então Davi saía para destruir os inimigos que Deus de fato mandava. Então não estou falando nem dos inimigos. Eu estou falando, já que Deus disse pela lei não matarás, Davi ia e matava. Então Davi já era desobediente. Mas eu sei que alguns teólogos vão dizer, não, mas porque Davi matava? Porque Davi matava os inimigos de Deus. Davi matou Golias porque Golias era inimigo de Deus. Davi matava lá os filisteus porque os filisteus eram inimigos de Deus. Não, então pronto. Mas Davi já não guardava a lei. Porque na lei dizia não matarás. E na lei não estava dizendo não matarás os judeus. Na lei dizia não matarás. E por que Davi matava? Ah, irmão, isso aí é um caso à parte. Na lei dizia não matarás. E por que Josué matava? Ah, irmão, mas aí você já está apelando, porque Josué matava o povo estrangeiro. Sim, mas na lei dizia não matarás. Josué guardava a lei, então Josué não tinha que matar. E Davi que matou Urias? E Urias era do povo de Deus. E aí? E os próprios irmãos que mataram seus irmãos lá na rebelião de Moisés? E aí? Lembra quando Moisés desceu e o povo estava adorando o bezerro de ouro? Quem foi aquele povo que estava adorando o bezerro de ouro? Foram os filisteus? Foram os cananeus? Na lei dizia não matarás. Quem estava adorando o bezerro de ouro? Já que aquele povo estava debaixo da lei, então eles cumpriram a lei. Quem estava adorando o bezerro de ouro? Eram os egípcios? Não, eram os judeus. E qual foi a ordem? Mata todo mundo. E aí? Viu, abençoado? Viu que você tem que entender isso? E não sair aí, porque a lei dizia não cobiçarás. E porque Davi bateu o olho em Betseba e disse assim, dei canto nébias. Alá, Betseba lá em casa, alabassária. Hein? Não era para cobiçar. E por que ele cobiçou Betseba? Viu? Que a questão não está na lei, a questão não está na graça. Porque em Cristo nem a circuncisão, lei, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criação de Deus. Uma consciência pura, lavada. Pois é. Se eles conseguissem assistir um vídeo desse, pelo menos até o final, talvez eles se convenciam de algumas coisas. Mas isso causa comichão nos ouvidos, porque quando eles começam a ouvir, olha, a lei não vigora mais, eles já desligam, muda aí, passa o YouTube e diz assim, um herege aí está dizendo que a lei de Deus não vigora mais. Não espera para aprender, não tem paciência. Não aprender de mim, aprender com a palavra, nós estamos ensinando a palavra. Gálatas 3:24, de modo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados, 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou seja, não estamos debaixo da lei, irmão. Romanos capítulo 6, versículo 14, o pecado não tem domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Acorda, pastor legalista, para de enganar o povo de Deus. Não existe ninguém debaixo da lei, todos os filhos de Deus estão debaixo da graça de Deus. Não existe mais o primeiro pacto, não existe mais a lei de Moisés. Não existe mais Moisés ministrando. Não existe mais o sacerdócio levítico oferecendo sacrifício. Lá oferecia sacrifício. Agora o pastor pede sacrifício. É que sabido. Sabedoria do cão. Não é isso? Porque lá na lei o sacerdote oferecia sacrifício a Deus pelo povo. Hoje, na graça, os pastores querendo pregar a lei, eles pedem sacrifício. Ué? Mas na lei era eles que ofereciam. Na graça, eles estão dizendo que está na lei, está pedindo. Venha sacrificar o Senhor. Coloca aqui no altar que eu vou dar para Deus. Vai dar nada, irmão. O golpe está aí, cai quem quer. Compartilha essa mensagem aí com teu irmão legalista. Manda lá no grupo de WhatsApp do sistema religioso.
Toca fogo na seara lá dos filisteus. Vão te bloquear. Mas joga lá, vá. Ah, meu pai. Mas depois que a fé veio, Gálatas 3:25, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, não estamos debaixo da lei. Romanos 10:4, pois o fim da lei de Moisés, é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o que acontece? Todo mundo que quer viver a lei não crê em Cristo. Porque se acreditasse em Cristo, entendia que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Vamos lá, vamos encerrar. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés. 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho na semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado. 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito, abençoado, é justamente andar em graça. Andar segundo o ministério do Espírito. Andar segundo o Espírito é andar justamente debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E você que está debaixo da lei do Espírito de vida, que veio por Cristo Jesus, naturalmente não haverá em você, na sua mente, esse entendimento malicioso de que já que a lei de Deus, a lei de Moisés, não existe mais, já que Cristo cumpriu a lei de Moisés, então eu posso matar, posso roubar, posso adulterar. Isso são pensamentos de pessoas carnais que não querem viver e enxergar a verdade e querem usar da liberdade para dar ocasião à sua carne. E eu vou encerrar nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 21, que diz assim, 1 Coríntios 9, 20 e 21. Olha o que Paulo disse. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, aqueles que estavam praticando a lei de Moisés, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Então Paulo deixou bem claro, eu não estou debaixo da lei. Claro, Paulo estava debaixo da graça. Paulo viveu a lei. Quando ele foi ali instruído aos pés de Gamaliel, quando ele perseguia os irmãos, os judeus, Paulo viveu a lei quando ele praticava a justiça da lei. Mas ele convertido, ele disse, eu não estou debaixo da lei, mas eu me fiz como se eu estivesse debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Agora, olha que revelação no versículo 21. 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, como se eu também estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus. Olha, então Paulo não estava sem lei para com Deus. Paulo não estava, versículo 20, Paulo não estava debaixo da lei de Moisés, mas Paulo também não estava sem lei para com Deus. Aí ele vai explicar. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, para ganhar os judeus que estavam debaixo da lei, Paulo se colocou como se ele estivesse debaixo da lei. Para ganhar os pagãos, os gentios que não estavam debaixo da lei, Paulo se colocou como se estivesse sem lei
não estando sem a lei de Cristo, para ganhar aqueles que estavam sem lei. Entenderam, abençoados? Então, duas leis, a lei de Moisés e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Dois ministros, Moisés que ministrou a lei e Cristo que trouxe a graça. Nós sabemos que a graça veio por meio de Cristo, né? Paulo foi aquele que deu continuidade à mensagem da graça. Mas quem trouxe a graça não foi Paulo, foi Cristo, tá bom? Mas depois alguém não chega aqui e diz, irmão Elcio, mas Cristo não pregou a graça, quem pregou a graça foi Paulo. Sim, Paulo pregou a graça porque Cristo deu, né? Moisés deu a lei, Cristo trouxe graça e verdade. Aí Paulo pregou a graça porque Cristo revelou esta graça a Paulo para que Paulo continuasse pregando, tá bom? Porque nós não somos de Paulo, não é isso? Paulo diz, um diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, outro diz eu sou de Paulo. Aí Paulo pergunta, quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes em Deus. Então quem trouxe a graça, quem manifestou graça foi Cristo. Cristo trouxe graça e verdade. Agora, a revelação da mensagem da graça, Deus deu a Paulo para continuar ministrando, para ministrar, tá bom, abençoados? Mas ficou clarinho aí? Tudo bonitinho? Eu gosto das coisas no mínimo detalhe. Tipo assim, meu cabelo tá lambidinho hoje. Bem no detalhe, na régua, tá? Então, duas leis. A lei de Moisés, Malaquias 4:4, dado lá no monte, estatutos e juízo para um só povo, Israel. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus para todos os filhos, independente de judeu e gentil. Pronto. Duas leis, lei de Moisés e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, a graça, né? Lei de Moisés e a graça de Deus em Cristo Jesus. Dois ministros, Moisés, que ministrava na lei, e Cristo que trouxe graça e verdade e naturalmente levantou Paulo para continuar pregando esta palavra. Dois sacerdócios, sacerdócio levítico, que era de lá da lei, que oferecia sacrifício, e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, Cristo, que ofereceu um único e perfeito sacrifício. Amém? Graça e paz, graça eterna. Então, quando esses religiosos chegarem para você, tentando te confundir, que você tem que viver a lei, porque na lei dizia não matarás, não roubarás, você fala para essas mesmas pessoas, a lei de vida em Cristo que está em mim, também ministra na minha mente que é errado matar, que é errado cobiçar, que é errado roubar, que é errado desejar mal, que é errado caluniar, embora eu possa praticar isso. Mas eu me esforço para ter uma conduta santa, temente a Deus, porque não é a lei, não é a graça que vai impedir de você errar. Tá? E não é a lei, não é a graça que vai te levar para o céu. Foi uma escolha, uma determinação do Pai. E aqui agora é só questão de você obedecer para reinar em vida, descansar, ter paz com o Eterno, dar um bom testemunho, ser, como nós falamos ontem, um vaso de honra, um ministro da graça de Deus que não tem do que se vergonhar. Espero vocês amanhã no nosso bate-papo às 19 horas. Graça e paz. Graça eterna.